pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. Eu sou a Marcela Varani e hoje nós vamos celebrar toda a tradição do cuidado no Vera Cruz Hospital, que no dia 31 de outubro comemora seu aniversário de 82 anos. Então é um programa muito especial que conta com a presença de grandes profissionais que fazem parte de toda essa trajetória aí, viu? Eu recebo aqui hoje o Dr. André Arruda, ginecologista e obstetra do Vera Cruz. Como vai, doutor? Prazer. Eu que agradeço o convite, né? Eu estou muito contente de poder contar um pouquinho da minha história no hospital. E também a Clara Cesário, da Ouvidoria Vera Cruz Plano de Saúde. Como vai, Clara? Bem, agradeço também o convite. Mais uma vez, muito obrigada. É muito importante para mim participar, saber que eu faço parte dessa história. É uma honra recebê-lo também. Comigo, o Dr. Ronaldo Padovani, médico intensivista e coordenador da UTI Vera Cruz Hospital. Tudo bem, doutor Ronaldo? Bem, obrigado, Marcela, pelo convite. Na verdade, um privilégio, né, de poder estar aqui fazendo depoimento de uma pequena parte de toda essa história do hospital, de toda essa trajetória de sucesso que o hospital alcançou ao longo desses 82 anos. Pois é, 82 anos, né? Um marco muito importante, incrível. Coloca o Vera Cruz aí como um dos primeiros hospitais da região de Campinas, um dos mais tradicionais também, né? Então eu quero começar agora o nosso programa já conhecendo um pouco mais dessa história. Você pode contar um pouco pra gente de como nasceu o Vera Cruz? Sim, essa história, na verdade, é uma história, né, que nos foi contada, né, ao longo desse tempo todo. Mas começa com a compra do hospital do Dr. Stevenson, né, por um grupo de médicos na ocasião, que eram da Beneficência Portuguesa, que vislumbravam já naquela época a pujança da própria cidade e a vontade de oferecer um grande serviço de qualidade, diferenciado para a população, né? Então ocorre essa compra aí. Ao longo desses anos, ou nos próximos anos, eles fazem alguns processos de ampliação, até que no meados de 1960, com a chegada de novos médicos, né, que começa lá com 10 sócios e no começo dessa época, já contava com mais de 30 sócios, né? E com isso, com essa gente nova, com sangue novo, novos empreendimentos, e daí toda a caminhada que ocorreu. E desde o início, Clara, quais os pilares lá nessa missão de cuidar das pessoas? Sempre foi, lógico, o cuidado, aquela coisa de você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso sempre, e até hoje, se mantém dessa maneira. Mesmo as pessoas que vão chegando, é sempre aquele carinho até entre a gente mesmo, a gente que trabalha, a gente que sempre torceu pelo Vera Cruz, né? Então isso é o que mais me chama atenção, é o fato do cuidado que a gente tem com os nossos beneficiários e pacientes, né? Porque eu estou falando do meu lado, por conta da Vera Cruz, Associação de Saúde, Plano de Saúde, né? Então os nossos beneficiários é esse carinho de você saber, olha, é senhor João, é Dona Maria, a gente tem essa coisa, esse carinho muito grande, né? Isso até hoje se mantém. E os familiares dos fundadores lá daquela época, alguns deles ainda estão atuando no Vera Cruz? Sim, temos alguns, né, Ronaldo? Alguns remanescentes. São filhos, netos? Tem basicamente filhos. Médicos ainda, netos, né? Acho que os mais velhos tem o doutor Hamilton, tem o Ronaldo também, que é a Zulian, que é da urologia, doutor Hamilton Borges. Quem mais está atuando ainda naquela época? Vai de geração a geração, né? O próximo é você, Ronaldo. Então não vou falar muito, porque eles vão dizer, vão ficar aí descobrindo a nossa idade. A gente consegue fazer uma linha do tempo aí com alguns dos principais fatos dessa trajetória do hospital, né? Muita coisa veio acontecendo nesses últimos anos. Do momento que a gente participou, foi assim, acredito que o momento marcante foi a renovação do hospital, né? Eu não me lembro a data, mas a ampliação do hospital foi um momento marcante, foi ainda liderada pelo Dr. Irmo Morelli, que eles ampliaram muito o hospital e fez o hospital crescer em termos de volume, ter leitos adequados, né? E que também, como a Clara está falando, que é muito importante do hospital, que ele ainda mantém uma história no sentido dessa humanidade, dessa situação ainda familiar, que por mais que agora já tenha sido cada vez mais
pela grandiosidade da quantidade de médicos, da estrutura cresceu muito. Ainda a Clara, que há quantos 30 anos que toma conta mas desculpe, perdão, é que eu quis te proteger. Mas de qualquer maneira, essa situação, saber conhecer os clientes, conhecer os médicos, né? Às vezes a gente tem, a gente pede algum exame, mas é o André, é o Ronaldo, eles são a prata da casa, eles acabam, não vão lesar o hospital, deve ser necessário realmente esse exame. Então, isso é uma coisa que ainda o hospital, por mais difícil que seja no dia a dia, ainda mantém um pouquinho dessa estrutura. Na verdade, 2 marcos, acho que podem balizar toda essa trajetória. Primeiro, a compra do hospital, né, como eu falei, e segundo, com a chegada desses novos médicos, né, desses novos talentos, a fundação ou a abertura do plano de saúde, né? Que naquela época... 63. Em 63, por aí. Na verdade, em 63 foi quando assumiu o controle acionário do hospital, né? Então, isso foi marcante, né? E foi, na verdade, foi a locomotiva que permitiu que o hospital tivesse toda essa evolução, com todo esse empreendimento, com todo esse crescimento e tudo mais. Por quê? Porque o plano não visava nenhum tipo de lucro, nem financeiro, nem comercial. E tudo aquilo que era gerado pela operação era reinvestido no hospital, tanto em reformas físicas quanto em aquisição de equipamentos, de novas tecnologias, etc. Eu acho que isso é o que traduz e foi o que trouxe o hospital desde aquela época e o que despertou certamente o interesse dos novos investidores. Eu tenho um dado interessante aqui, que o hospital foi fundado em 43, com 46 leitos, já no final da década tinha atingido a marca de 140 leitos, né? Então isso mostra muito dessa vocação também do Veracruz, né, em evoluir, renovar. Sempre com tecnologia, com tudo que é de melhor. E, inclusive, o doutor estava falando dessa facilidade que a gente tem, desse carinho que a gente tem com as pessoas. A gente ainda temos a proximidade, desde o diretor até os médicos. A gente sabe com quem a gente está falando. Se a gente tiver dificuldade em algum exame, a gente tem com quem falar. A gente tem essa facilidade. Isso eu acho que é bem importante. Eu acho que é uma coisa... Agora eu quero saber um pouquinho da história de cada um com o hospital, né? Desde quando vocês estão lá, já há quantos anos, como é que foi essa trajetória até aqui? Agora não tem Conta jeito, para mim. Então eu vou começar com a minha história, que é uma história bacana, para mim pessoalmente. Mas eu tenho uma história que é, pelo meu pai ter trabalhado bastante tempo no hospital, então eu peguei uma geração desde a minha infância, e naquela época o hospital... os médicos tinham um grupo menor, mas eram muito amigos entre eles. Eles vinham da mesma faculdade, né? Além da família, eles estudaram juntos. Meu pai estudou junto com o Vitório, com Hamilton na faculdade na USP de Ribeirão Preto. E eles vieram juntos para cá, para Campinas, né? Então, por exemplo, o Vitório e o Dr. Celso, eles moraram na mesma república, na faculdade. E o Dr. Vitório, ele se casou com a Maria, que era filha da dona filha da dona não é pousada, eles falavam como uma... É o lugar que eles recebiam Pensão. Pensão. Da pensão, o Vitório casou com a filha da pensão. E meu pai também morou nessa pensão. E eles evoluíram juntos. Aí quando vieram para Campinas, permaneceram amigos. Então me lembro de eu, na minha infância, entrar num Galaxy do Dr. Vitório VR e descer para a praia em Batuba, que tinha uma casa em Batuba. Então a gente frequentava a casa dos amigos do próprio hospital nas nossas viagens, nossos momentos de lazer. Depois eu me formei e em 95 fui para o hospital. E a primeira coisa que eles me colocaram no plantão. Daí eu fui dar plantão. E a história aqui é bacana. No dia 31 de dezembro de 1995, eu dando plantão, ninguém quer dar o plantão de Ano Novo. Eu era um dos mais jovens, daí eu fui escalado para dar o plantão do dia 31 de Ano Novo. E conheci minha esposa.
a doutora Silvia, pediatra, e ela também começando a vida, e acabamos, por falta de oportunidades dela e minha, acabamos nos unindo, graças ao Hospital Veracruz. Então, eu tenho um agradecimento, uma história pessoal muito pessoal forte e ali. com o hospital, que me ajudou muito minha família na vida dos meus pais e na minha vida também. E doutor Ronaldo? Eu não tinha ninguém, né, do hospital. Na verdade, eu fui convidado pelo Dr. Silvio, que é o cardiologista. Há quanto tempo? Isso foi em junho de 93, portanto, há 32 anos atrás. Nós éramos amigos de turma, né, nós estudávamos junto, e naquela época eles estavam na dependência de alguém a mais que fizesse um trabalho mais voltado para terapia intensiva. Nós nos formamos na PUC, lá eu continuei fazendo terapia intensiva e recebi esse convite e acabei vindo para cá, onde fui muito bem recebido por todos, o Dr. Nieder, que era o chefe do departamento, o Dr. Vitório, o Dr. Pedro, enfim, todos eles, todo mundo lá. Então, é uma gratidão que eu tenho, né, em particular com o Silvio. E deve ter uma coleção de histórias também. Sim, sem dúvida. De muitas angústias também, né? Então não é só flores, mas sem dúvida, temos sim. É uma história que eu me lembro até hoje, que foi uma das condições, e vem de encontro com que o André falou, daquele ambiente familiar, né? Entre os médicos e de todas as especialidades. Na ocasião que eu estava na PUC, o Dr. Roque Balbo, que era um neurologista, era o superintendente do hospital da PUC, na ocasião. E quando eu tive a entrevista não, quando eu fui conversar com o Dr. Nieder, a condição que ele impôs para que eu viesse era que eu tivesse autorização do Dr. Roque. Não de sair, que inicialmente eu não saí da PUC, mas que eu tivesse essa delicadeza de comunicá-lo para poder vir para cá. Então, tem muitas histórias aí. Com certeza. E a sua trajetória? Como é que se cruza com a do Veracruz? Olha, eu conheci, aliás, meu pai tinha um amigo que trabalhava no Veracruz. Ele era gerente na época, né, do plano de saúde, que ficava dentro do hospital. Ele me convidou para trabalhar. E eu queria muito trabalhar. Demorou um tempinho, aí eu fui conhecer. Aí conheci e fiquei. Mas, assim, o que eu gostei, porque eu já tinha feito outras entrevistas, é que, assim, o acolhimento começou da parte do administrador, na época, o senhor Naor, né? Doutor Irmo. Enfim, todos. Demorou um tempinho mais, passei para uma outra fase, entrei como auxiliar de escritório, depois passei para coordenação e hoje estou ouvidora, né? E uma amiga, colega, porque eu tinha recém-chegado, me apresentou o irmão, que por coincidência também trabalhou no Veracruz. Mais um casamento? Casei. Ele trabalhou no Veracruz também, trabalhou no departamento comercial, né? E da nossa vida, só faltam os meus filhos agora. Gente, que coisa. E assim, e sempre essa coisa assim, muito família. Igual, conheci o Dr. Celso, sim. Depois, agora o filho, né? A doutora sim. Silvia. Então, assim, essa coisa gostosa de conhecer o pai, o filho, os netos, né, de médicos também, e também das pessoas, dos beneficiários nossos também, que até hoje eu conheço. Tem alguns que até se tornaram amigos. E são mais de 3 décadas mesmo. 41 anos. 41, olha, foram 4, então. Ele queria me poupar, né? 41 anos. 41 beleza. anos, mas eu sou feliz. Os 41, não imaginei que eu fosse ficar todo esse tempo. Morria de medo de passar nos corredores do hospital. Esse é um casamento também, né? Eu morria de medo. Eu lembro, filha única praticamente, né? Porque eu tinha 3 irmãos. Mas, assim, mulher era aquela coisa de, né? O pai, a mãe, tudo. Eu falei, mãe, eu tenho tanto medo de passar naquele corredor daquele hospital. Ela falou, você quer sair? Eu falei, não, porque eu gostei muito das pessoas, né? Mas, gente, a gente se ajudava, O diretor falava para mim assim, um dos diretores mais recentes que a gente teve. A Clara é da época da máquina registradora, gente, respeita.
Você acompanhou essa transição, inclusive. Tudo, né? computador, máquina elétrica, é uma coisa muito, mas é muito gostoso. E hoje ver toda essa inovação, né, Tudo. sendo realidade Muito, também. mas é muito bom. E saber que até com esses novos diretores, é o respeito, é o carinho. Nos momentos mais difíceis também que eu passei, não faz muito tempo, eu fui muito bem acolhida por todos eles, eu não posso reclamar. É uma coisa muito boa. Eu imagino que desde o início, né, da trajetória de cada um, vocês tenham muitas lembranças realmente, devem ter acompanhado muitas mudanças, como a Clara estava trazendo aqui, né? Vocês se lembram de algumas ao longo desses anos para trazer para a gente aqui? Além da estrutura física, né, que o hospital cresceu muito, né, as casas externas que a gente tem hoje, né, a possibilidade de um grupo maior de médicos credenciados, né, e em clínicas também credenciadas. Na minha área, a parte da oncologia cresceu muito. Sim, né? bastante. Como mastologista, o setor, o grupo de oncologia clínica do Veracruz cresceu muito, com craques que vieram para agregar para o hospital, e é uma situação. E na parte da cirurgia, a cirurgia robótica foi uma situação grande. Aí foi o primeiro hospital aqui do interior a trazer o robô. Isso aí também a nova diretoria que investiu nisso aí. Puxando um pouco para o meu lado, né, da terapia intensiva, vale lembrar que, voltando um pouquinho lá para trás, né, justamente com a vinda de novos profissionais e novas tecnologias e tudo mais, os pacientes começaram a se tornar mais complexos. E aí a necessidade de uma monitorização. Então a gente teve uma época no hospital de uma pré-UTI, que eram 3 leitos, acho que no 4º andar, se eu não me engano, onde tinha uma monitorização e um cuidado um pouco mais dirigido. Com o avançar desses procedimentos, principalmente em neurologia, com o Dr. Roque, teve uma expansão onde foi para o 2º andar, aliás, foi onde eu comecei, lá há 32 anos atrás. E com isso a gente veio nesse crescente aí. Então, são duas coisas que deixam de lembrança. E quando veio a construção do novo prédio, a gente teve a liberdade de poder participar na mudança do projeto inicial, o que transformou a UTI numa UTI muito mais dócil para se trabalhar, muito mais confortável, muito mais ampla, porque justamente a gente tinha esse acesso a toda a diretoria e a confiança que eles depositavam na gente. É uma história tão inspiradora, tão rica, que continua até hoje. O Veracruz é tido como referência no cuidado com a população de Campinas e região, e hoje conta com mais de 15 unidades, né? Além do hospital, com o Veracruz Casa de Saúde, Veracruz Indaiatuba, Veracruz Oncologia, Veracruz Centros Clínicos, Veracruz Oftalmologia, Veracruz Medicina Laboratorial e Medicina Diagnóstica, há muito mais. Então eu queria entender agora, falando aqui do presente, né? Foram tantas conquistas, vocês citaram algumas aqui, tem a certificação JCI, né, expansão de novas unidades, o primeiro hospital da América Latina a realizar uma cirurgia com o robô Skywalker, como o doutor comentou, para cirurgias ortopédicas, o primeiro hospital do Brasil a aplicar a vacina VSR em recém-nascidos, tantas outras coisas, né? Como foi possível tudo isso, né? Uma abertura realmente para a inovação, para a tecnologia, para o conhecimento, doutor? Sim, nós temos a fundação do Veracruz, que propiciou bastante crescimento pessoal e médico para o corpo clínico. Eles investiram, eu, por exemplo, recebi na minha formação uma ajuda para poder ir para o exterior para fazer uma especialização, e ainda o hospital, a fundação ainda consegue proteger os médicos que queiram se especializar mais profundamente. E isto trouxe constante aprendizado para o corpo clínico e para que nós continuássemos assim no topo da medicina aqui da região do interior do Veracruz e de Campinas. Um dos principais marcos do Veracruz é essa coisa de realizar 80% dos atendimentos médicos no pronto-socorro em até 15 minutos, né? Como é que foi possível alcançar esses números? Embora eu não conviva, né, com isso, eu trabalhei sim uma época no pronto-socorro, mas longe dessa meta alcançada. Mas, sem dúvida, foi no amadurecimento dos processos, na sistematização, na metragem de todas de todos esses tempos, e certamente com a colaboração de toda a equipe, desde a recepção, desde a enfermagem,
do atendimento médico e de todo o sistema que tem por trás, de laboratório, etc., radiologia, enfim. A gente já trouxe isso aqui no VeraCast, né? Esse tema, inclusive, depende realmente de uma equipe Sim. muito alinhada, muito preparada para atuar dessa forma. Sem dúvida. Em novembro de 2021, o Veracruz Hospital foi o primeiro do interior paulista a atingir a marca de 1.000 cirurgias robóticas realizadas. Hoje já somam 3.000. É impressionante também esse avanço, contando, né, com tecnologia, com inovação. Sim, a estrutura das salas e do robô do Veracruz, ele continua aí bastante presente na modernidade, nesse sentido, em termos da tecnologia, e as cirurgias ampliaram muitas especialidades. Começou com especialidades mais como urologia, e hoje em dia a ginecologia opera muito o robô, com casos de endometriose, ou cirurgias oncológicas. Eu tenho visto crescimento agora ortopedia, tem várias especialidades, até a parte de cirurgias cardíacas utilizando o robô. Então a tendência ao crescimento de novas especialidades atuarem com o robô é uma situação bastante promissora. No Google, claro, o Veracruz aparece como o hospital mais bem avaliado do Brasil, com mais de 6.400 avaliações, uma média de 4,6 estrelas aí. Na sua opinião, o que leva a essa excelência, a essa boa avaliação? O nosso atendimento, que é, como eu já disse no início, humanizado, ótimos profissionais, tanto os colaboradores mais simples, até os médicos e outros de outros setores, e os nossos setores também. Acho que tudo isso, acho que leva a uma avaliação muito boa. O plano de saúde que está ali, né, para as pessoas facilitar, ter o direito a ter um bom atendimento também, acho que tudo isso ajuda bastante. E no seu dia a dia você sente esse retorno dos pacientes? Com certeza, ali? porque são muitos atendimentos, às vezes até de pessoas que nem são do próprio plano, acabam chegando até a ouvidoria da TCare. Então, assim, a maneira como eles olham para a gente acaba sendo também acolhedora, porque eles sabem com quem está falando, por que está falando, e sabe que a gente vai fazer tudo de bom para eles também. Cartão de visita do hospital, as pessoas que estão ali na frente atendendo, os médicos que recebem essas pessoas no consultório. Manutenção da tradição, né? É bem isso, doutor. Eu falo que se a gente não tiver isso, por mais que tenha ótimos, é ruim. É um foco nesse propósito, né? Muito do que os nossos convidados estão trazendo aqui, né? Todos esses marcos do presente só são possíveis graças à dedicação dos profissionais de todas as áreas do Veracruz Hospital. Recentemente, nas redes sociais, a gente se emocionou muito, né, com as histórias da Araci Antônia, que foi enfermeira durante 44 anos no hospital, e da Benedita Berval, que atuou como gerente financeira do Veracruz por 47 anos. Ambas receberam lindas homenagens de toda a equipe, mostrando que o Veracruz é mais do que um hospital, é uma instituição focada em pessoas, em sonhos e cuidados, né? Então eu quero aproveitar para perguntar aqui para vocês que outras histórias inspiram toda essa jornada, se vocês puderem trazer também alguns exemplos aqui para a gente. Vou aproveitar a presença do André, que no jantar de confraternização de 2 anos atrás, nós dois fomos contemplados com uma vinheta, com um vídeo, na verdade, onde nós dois éramos personagens de uma história fictícia criada pela equipe de marketing. Então foi bastante gratificante esse momento. Emocionante. Eles contaram uma história sobre meu pai e eu fazendo parto. Meu pai já era falecido. E depois essa criança crescendo, e eu vou cuidando, vou passeando com ela, o vô foi crescendo, andando de moto, e daí ciclista, depois moto, acabou tendo uma situação de precisar do Ronaldo no momento, e o Ronaldo da UTI cuidou desse menino que tinha nascido em nossas mãos, com sucesso. E tem outras pessoas, histórias que vocês acompanharam lá dentro que também os inspiraram bastante? Eu acho que todo aquele corpo clínico antigo, né, todos eles foram assim fundamentais para nos moldarem, né? Eu tenho uma frase muito interessante lá que a gente vive falando, que é o DNA do Veracruz, né? Onde se tinha como importância a qualidade, a inovação e o aperfeiçoamento médico. Então, todos eles, né, eram professores de universidade, graduados às vezes no exterior,
Isso tudo foi assim muito impactante na nossa formação também, né? Buscando sempre um aperfeiçoamento, um aprendizado, né? Diário e buscando atrás e sempre atrás dessas novas conquistas aí. Eu acho que os médicos que fizeram a história da Veracruz, eles são sempre lembrados na nossa história e na lembrança de todos os médicos. Tanto tivemos belíssimos médicos, Dr. Roberto Rocha Brito na urologia, Dr. Nieder na cardiologia, né, assim, Dr. Roque Balbo na neurologia, né, dessas primeiras gerações, né, e eu não vou lembrar o nome de todos, mas assim, com exemplos de médicos dedicados, porque a gente conheceu a vida deles, eles não ficaram milionários, a gente conheceu a evolução da vida deles, eles se dedicaram com a vida toda para o hospital, aos pacientes, a melhora da instituição que eles pertenceram, né? Isso a gente tem que seguir o exemplo e tentar chegar pouquinho perto deles, não como chegar do nível deles, mas uma tentativa de chegar perto deles. E a Clara, pode contar alguma história inspiradora para você? Olha, o que sempre me inspirou muito foi assim, eu ter o contato muito direto com o Dr. Irmo, o Dr. Costa Lima, o Dr. Celso também. O Irmo foi um grande médico para nós, me perdoe. Eterno presidente. Foi a pessoa que mais se dedicou ao corpo clínico, mais como qualidade do corpo clínico. Ele chegava a falar assim, às vezes tinha alguma coisa, porque chegava o presidente da empresa para falar, ai, o doutor quer falar com você. Aí eu falei, doutor, estão achando que você vai me demitir, hein? Aí ele falava, ele chamava de menina. Ele falava, menina, você é da casa. Perguntava dos meus filhos, sabe? Então, isso é muito bom. Cheguei a conhecer o doutor Rocha Brito também. Sim. Nossa, é assim, sabe? Que você pensa assim, fala, gente, olha, eu conhecendo essa pessoa, então tá muito próximo de você. E as conversas também, doutor Nieder, que homem inteligente, meu Deus do céu. Humano inteligente, você aprendi assim com ele. Isso, eu sempre gostei muito de estar perto de pessoas que, né, te inspira mesmo. Então, assim, conversava, o Dr. Costa Lima conversava, conhecia a filha dele. Quando ele faleceu, ele estava na UTI na época, a filha dele chegou e falou, Clara, você não vai visitar meu pai na UTI, você sabe o tanto que ele gosta de você. Eu falei assim, eu não quero entrar na UTI e ver assim. E ele foi velado na parte nova lá do hospital. E hoje eu imagino que a história dos três que estão aqui comigo também são fonte de inspiração, né, para muitos profissionais que estão lá no Veracruz. Nós falamos aqui sobre o passado do Veracruz, sobre a tradição no cuidado, sobre o presente, as grandes conquistas, né, em todos esses anos aqui. E agora como tudo isso encontra o Veracruz do futuro, né? O que a gente pode esperar para o futuro do Veracruz ainda, doutor? Eu acho que o empreendedorismo sempre vai ser vai fazer parte desse DNA que eu falei. Mas talvez o maior desafio seja justamente o que você acabou de falar, que nós, que éramos os novos antigamente, e hoje somos os velhos, também consigamos fazer com que a gente sirva de exemplo e de inspiração pelos novos que estão chegando. Se a gente puder falar em próximos passos, próximas metas, o que dá para elencar? Tem expansão vindo aí, né? Sim, a expansão do hospital, ela é muito bem-vinda, né? Temos agora na minha área a parte da ginecologia obstetrícia, que eles vão fazer uma maternidade nova, isso nos anima bastante para que a gente consiga melhorar nessa parte de obstetrícia, que é uma situação que é a minha área e eu admiro muito o fato de eles querem crescer nesse sentido. Mas de qualquer maneira, o crescimento envolve mais gentes, mais profissionais, mais estrutura e que o lema vamos dizer, o lema de querer ter essa parte da humanidade, de pensar no paciente, de crescer com esse pensamento de carinho para o paciente, que seria o mais adequado, que a gente conseguisse conciliar a grandiosidade com esse estilo nosso mais de humano para os pacientes. De acolhimento. A tecnologia acompanhando sempre a inovação, o lado humano, sim, né? Sim. Além da melhoria da parte hospitalar, da parte hoteleira, que nós vamos ter em breve, o Hospital Veracruz, ele foi também pioneiro na situação de trazer a Golden Hour para as pacientes que
no nascimento. Então, hoje a criança, no momento do nascimento, a criança já fica com a mãe na primeira hora, ela nem os avós vêm, só ficam a mãe e o marido na própria sala, a criança já é estimulada a amamentar, ficar com o peito, eles colocam uma roupinha especial na mãe para que possa acolher essa criança, ficar junto ao corpo, né, da mãe e já amamentar, fazer esses primeiros cuidados. Essa Golden Hour é uma coisa muito importante para a criança e para a mãe, e isto tem trazido bastante benefícios para que a gente possa instituir uma situação de um carinho e o que é de padrão ouro na assistência da neonatologia. E o que toda essa trajetória representa, na sua opinião, para a história também de Campinas, da região? Porque são histórias que vêm caminhando juntas, né? Eu espero que a nossa história, né? A história do hospital e do plano de saúde, que ele traga, assim, porque hoje as pessoas estão muito individualistas, as pessoas estão muito... Eu espero que eles consigam seguir, pelo menos, o caminho, né? Que a gente tem esse cuidado, o caminho que a gente cuidou com tanto carinho. Eu espero isso, porque crescer, eu sei que o hospital, o plano de saúde está em crescimento, a gente sabe que coisas boas vão vir, o plano está correndo atrás e tem muita coisa boa acontecendo. E isso contribui muito para o desenvolvimento da cidade e da região também, né? Com certeza. Nossa, e é isso, eu espero que continue crescendo, que as pessoas continuem se inspirando nos nossos médicos, nos nossos colaboradores, que a gente tem muita gente boa e que siga em frente. É isso, a Clara deixou a mensagem dela, quer deixar uma mensagem para esses 82 anos também, doutor? Que nós caminhemos juntos e que a tecnologia se mantenha e com esse espírito jovem e de atenção aos pacientes, a gente ser aí atento, saber o nome, saber quem ter uma situação que tenha uma situação de voltar para casa e saber e estar preocupado com a evolução do nosso paciente. Doutor Ronaldo? Se fala muito da jornada do paciente, né? Então, eu espero que a gente continue fazendo com que essa jornada seja de sucesso para os nossos pacientes e que eles se sintam acolhidos com toda essa humanização. Só fazendo um parênteses aqui, já tem 2 anos que a gente mantém 24 horas por dia acompanhante junto aos pacientes internados na UTI, mostrando esse caráter de humanização que a gente vem buscando e tudo mais. Então eu espero que isso fique cada vez mais fortalecido. Nossa, faz toda a diferença. Clara, doutor André, doutor Ronaldo, agradeço imensamente a participação de vocês aqui hoje nesse programa tão especial que celebra, né, os 82 anos de muitas conquistas, muita inspiração, muitas histórias lindas do Veracruz Hospital. Muito obrigada por esse episódio tão especial, viu? E eu agradeço a você que nos acompanhou também. Se você gostou do episódio, curta, comente, compartilhe. Esse aqui é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. A gente fica por aqui e te espera na próxima terça-feira, às 8 da noite. Até lá!